Olá, pessoal. Professor Daniel Santos aqui, não é isso? Vamos começar nossos estudos, então, acerca das plataformas digitais e tecnologias. Pessoal, vamos iniciar nosso módulo 1, ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente entender os assuntos que nós vamos tratar nesse módulo e para eu explicar direitinho como é que a gente vai concatenar esses assuntos, tá bom? Então vamos lá. Plataformas digitais e tecnologias, módulo 1, professor Daniel Santos, que sou eu, né? Curso de estratégias de negócios digitais. Pessoal, o que nós vamos estudar nesse módulo 1, tá? Coloquei 4 tópicos para a gente aí. O panorama digital e a evolução, ok? Transformação digital nas empresas, tecnologias disruptivas, que talvez seja o tópico mais importante desse módulo, e o papel da tecnologia para a criação de valor para as organizações, para as empresas, tá bom? Pessoal, eu vou inverter um pouquinho e a gente vai começar falando sobre tecnologias disruptivas. Por quê? Porque quando você entender o que são tecnologias, o papel. Bom, primeiro, para a gente chegar em tecnologias disruptivas, a gente tem que entender qual é o papel da tecnologia, qual é o papel da inovação, o que é inovação, até a gente chegar numa inovação que seja disruptiva. E para a gente entender esse processo do que é inovação, tal, até chegar à inovação disruptiva, automaticamente a gente vai entender qual é o papel da tecnologia nas empresas, nas organizações. Porque é a utilização da tecnologia nas empresas, a utilização da tecnologia nas organizações é que culminou com as chamadas tecnologias disruptivas, entendeu? Então a gente vai fazer um panorama geral, a gente vai dar desde o início, né, para a gente entender o que é inovação, o que é tecnologia, automaticamente entendendo o panorama digital no mundo contemporâneo, como é que começou essa digitalização, a transformação digital pela qual as organizações passaram, até a gente chegar especificamente em tecnologias disruptivas, ok? Vamos começar essa história aí, tá? Então, o primeiro grande assunto vai culminar com tecnologias disruptivas, ok? E aí, depois, no finalzinho, a gente vê o papel da tecnologia para a criação de valor nas organizações, tá? Bom, eu espero que esteja compartilhando aí. Deixa eu confirmar se está compartilhando. Maravilha. Então tá. Pessoal, vamos tentar entender primeiro o que é essa inovação disruptiva. Como é que nós chegamos aqui? Tá? Como é que nós chegamos hoje a discutir disrupção? Da onde surgiu isso? Da onde veio isso? Tá? Bom, você pode perguntar o seguinte, vamos pensar primeiro o seguinte, para a gente chegar numa tecnologia, numa inovação que seja disruptiva, a gente tem que entender o que é inovação primeiro, tá? Uma inovação básica. O que é uma inovação básica, né? Às vezes você fala assim, determinada empresa é inovadora, né? O cidadão ali conseguiu inovar. O que é inovação, pessoal? Se a gente for parar para pensar, será que inovação é uma descoberta? O que você acha? O que você acha aí? Inovação é a mesma coisa que descoberta? Pensa aí, tá? Ó, se a gente for estabelecer, né, essa similaridade entre inovação e descoberta, a gente vai ver que não é a mesma coisa, não, tá? Inovação não é uma descoberta, não é uma descoberta. Por quê? Se você pensar na descoberta, o que acontece? Vamos lá, o Brasil foi descoberto, ok? Existe inovação aí? Não. Quando o Brasil foi o Brasil já estava aqui, o Brasil já estava aqui, né? Falar que o Brasil foi descoberto significa que algo que já estava aqui passou a ser conhecido, né? De repente estabeleceu-se lá a lei da gravidade, né? Não digo que foi descoberta, mas né, foi estabelecida lá a lei da gravidade. A lei da gravidade sempre existiu, é porque um belo momento alguém se atentou para aquilo. Então, inovação não é a mesma coisa que descoberta. Porque, ó, coloquei na descoberta, não existe a criação de algo novo. Afinal de contas, quando você descobre algo que já existe, né? Como eu falei, Isaac Newton, quando definiu lá, a gente diz que ele descobriu, né, a lei da gravidade. Não, já estava aqui. O Brasil foi descoberto? Não, o Brasil já estava aqui. Então, inovação não é a mesma coisa que descoberta, ok?
Aí a gente pode pensar o seguinte, ok, então tá. Será que inovação, então, é a mesma coisa que invenção? O que que você acha? Inovação. Uma empresa inova. Significa que a empresa inventou alguma coisa nova? Pessoal, não necessariamente, tá? Não necessariamente. A invenção, ela automaticamente já propõe uma novidade, tá? Ela já propõe algo novo. Mas não é porque existe uma invenção, né, muitas vezes até relacionada à tecnologia, é que existe a inovação. Eu coloquei para você aí, ó, a invenção já propõe a criação de algo novo. Beleza, né? Ou seja, inventa-se algo que ainda não existe. Mas a inovação é mais do que isso. Ainda vai além disso da invenção, tá? Ó, na invenção não há necessariamente a produção em massa e nem exploração comercial do resultado da invenção. Opa, então segura aí. Então segura aí. Significa que você pode ter uma invenção de alguma coisa, né? Agora, dá uma olhada para essas imagens do lado aqui. O cara inventou aí um ventiladorzinho para esfriar o yakisoba dele, né? A pessoa inventou lá um guarda-chuvinha para não molhar o sapato. Ok. A outra ali inventou um negócio para puxar o papel higiênico. Será que essas invenções, isso que a gente está vendo é invenção, né? O outro lá com uma gravata de guarda-chuva. Isso aí é invenção. Mas será que isso chegou a ser produzido em massa? Será que isso chegou a dar algum tipo de retorno para o inventor? Né? Será que isso caiu num gosto popular e as pessoas começaram a comprar isso em massa? Não, não que eu saiba, não que eu saiba, né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque, apesar da gente ter alguns produtos, alguns serviços que podem ser inventados, não necessariamente isso é inovação. Por quê? Para que algo seja uma inovação, olha esse nosso amigo aí, ó. Para que algo seja efetivamente inovação, a inovação, atenção, porque eu vou falar para você. A inovação, ela está atrelada necessariamente a conceitos econômicos e um mercado consumidor. Então, veja, não basta você ter uma invenção de alguma coisa. É necessário que, além de surgir algo novo, além de inventar alguma coisa, isso tem uma finalidade comercial. Isso tem um conceito econômico por trás. Aí sim nós estamos falando de inovação, ok? Por isso é que eu coloquei para você aí, ó. A inovação está relacionada a um conceito econômico, a um mercado consumidor. Esse cara aí que você está vendo aí, Steve Jobs, ele foi um dos caras mais inovadores. Por quê? Ele ajudou, né, ou ele coordenou a concepção de produtos que tinham um conceito econômico fortíssimo, né? Tinha um valor agregado, nós vamos falar de valor agregado ainda nesse módulo, né? Um valor agregado altíssimo, tá certo? Portanto, ó, atenção para isso. A inovação é um novo conhecimento ou uma invenção, ok, tá? De um produto ou serviço, mas que possui mercado e que pode ser comercializado, ok? Então vamos lá. Invenção é descoberta? Não. Quando você descobre, descobre-se algo que já estava ali, tá? Inovação é a mesma coisa que invenção? Não, apesar da invenção ser um princípio da inovação. Por quê? Quando você tem inovação, significa que você pode sim ter uma invenção, mas é explorada comercialmente, ok? Aí nós estamos falando de inovação, tá? E aí eu coloquei para a gente aí, ó. A inovação, pessoal, ela requer um processo sistematizado de produção e que pode ser gerenciado, um projeto para explorá-la comercialmente. E geralmente a inovação ela propõe a solução para algum problema. Vamos lá. A inovação requer um processo sistematizado de produção e que pode ser gerenciado. Significa o seguinte: se a gente tem um conceito aí relacionado ao mercado consumidor, significa que muito provavelmente a gente tem uma empresa por trás dessa inovação. E para que esteja atrelada a um mercado consumidor, essa empresa vai ter que produzir algo em série, vai ter que atender esse mercado. Tá? Então, uma invenção, alguma coisa nova e tudo, ela precisa de um processo sistematizado de produção
daquilo que foi criado, daquilo que foi inventado e tal, para poder atender esse mercado consumidor. Você concorda comigo? Então, a inovação ela precisa de um processo sistematizado de produção que vai ser gerenciado justamente porque tem um conceito econômico. Ela precisa atender a um mercado, ok? A inovação precisa de um projeto para poder explorá-la comercialmente. É isso, você precisa pensar como é que você vai explorar essa inovação de maneira comercial. Como é que você vai fazer isso chegar ao mercado? E você tem que pensar nisso, tem que ter um projeto para isso. E você só vai conseguir atingir um grande mercado, você só vai conseguir ter dinheiro atrelado, né, retorno financeiro atrelado à inovação, se ela cai no gosto popular. E como é que ela vai cair no gosto popular? Quando ela oferece uma solução para um problema. Geralmente uma solução simples, ou uma solução que ninguém tinha pensado antes. Tá? Aí eu coloquei para a gente aí, ó. Portanto, para que uma ideia se torne uma inovação, ela deve prover soluções para problemas já existentes, ok? Além de considerar pessoas dispostas a pagar por essas soluções. E veja só que interessante. Muitas vezes, essas soluções são soluções para questões ou para problemas que você nem sabia que você tinha. Sabe disso? Muitas vezes essas soluções inovadoras que caem rapidamente no gosto popular são soluções para coisas que você nunca nem tinha pensado antes. Você quer um exemplo? Uber, por exemplo, Uber, né? As pessoas pediam táxi, as pessoas se deslocavam para os lugares, né? Antes de existir Uber, com tranquilidade, pedia táxi, ia de ônibus e tal, não sei o quê. Quando surgiu o Uber, né? Foi uma febre, todo mundo começou a contratar e ninguém nem tinha se tocado de que era possível um modelo de negócio onde uma pessoa com carro pudesse dar uma carona paga para uma outra pessoa em um modelo de negócio. Quer dizer, uma solução de um problema que você nem sabia que você tinha. Olha que interessante isso, né? E a gente vê vários exemplos aqui nessa nossa disciplina no módulo 1. Esse cara aí, Gustavo Caetano, esse livro aí, ele é muito bacana. Pense simples, tá? Quem é esse cara? Esse cara é um CEO de uma empresa brasileira, tá? Apesar de ser uma empresa brasileira, ele foi eleito um dos CEOs mais influentes, tá? Porque ele tem uma startup mais influentes aí no mundo inteiro, tá? E ele tem uma frase bem bacana. Bom, qual é o negócio dele? O negócio dele é de streaming, tá? Ele trabalha com streaming, com vídeos, com armazenagem de vídeos e tal. Ele começou com vídeos de propaganda. Hoje em dia ele tem uma empresa gigantesca de armazenamento de vídeos, que provê vídeos para várias instituições. Bom, e aí, qual é o perfil dele que eu coloquei? Ele é um CEO, a empresa dele chama Sambatec, né? Ele, como eu falei para ele, essa Sambatec era uma startup, e aí ele acabou fundando a Associação Brasileira de Startups, né, para conduzir outras startups. E aí, como eu falei, ele é um top 5, né, eleito pelo LinkedIn, um dos top 5 influencers, né, dono de startup, um grande pensador. E ele tem umas ideias bem bacanas, né? Bom, aqui, ó, eleito uma das 10 mentes mais inovadoras do país pelo MIT, né? Uma das 10 mentes mais inovadoras. E ele fala uma coisa muito bacana nesse livro, né? Lembra quando a gente estava falando de inovação? O que é inovação? Que a inovação tem que estar atrelada a uma questão financeira, que precisa de um projeto para poder lançar, que ela precisa ser a solução para uma solução criativa, né? Se for possível, uma grande quantidade de pessoas. Aí ele tem uma frase que fala o seguinte: ele fala que inovação é uma ideia empacotada para venda. Olha que legal isso. Olha que legal isso. A inovação é uma ideia empacotada para venda. Ou seja, é algo novo, né? Algo que as pessoas não tinham pensado antes, algo que surgiu, né? Às vezes numa conversa e tal, e a gente vai ver como é que a inovação pode surgir. Mas mais do que ser uma ideia, é uma ideia preparada para chegar no mercado consumidor. É uma ideia empacotada para ser vendida. Olha que louco isso. Show, né? Inovação, uma ideia empacotada para venda. Muito bacana isso, né? Ele fala umas coisas muito legais, cara. Esse Gustavo Caetano fala umas coisas muito legais
No livro dele, inclusive, ele conta o seguinte, olha, é um parênteses aqui, no livro dele ele conta o seguinte, é, que assim, às vezes a gente pensa, né, que para você ser um CEO muito influente, você ter ideias criativas, você conduzir as pessoas de maneira inovadora e tal, né, você precisa saber muito do seu negócio, claro, mas você precisa investigar outros tipos de negócios semelhantes aos seus, para ver o que, que as pessoas estão fazendo no seu ramo de atuação e tal, né? E ele quebra isso totalmente. Por exemplo, ele fala o seguinte, que quando ele tem férias, ou quando ele vai visitar outras empresas, ele vai visitar empresas com ramos de atuação totalmente diferentes do dele. Sabia disso? Então, por exemplo, ele vai para ele é de streaming de vídeo, aí ele vai visitar a NASA, ele vai visitar a empresa de agricultura, ele vai outras coisas totalmente diferentes. Para quê? Para arejar a mente, né? Para arejar a mente, para você ver coisas sob perspectivas diferentes, né? Ter perspectivas diferentes. Lembra que eu falei para você que grande parte das inovações elas estão atreladas a soluções para problemas, né? A gente tem que ter um projeto para poder fazer essa inovação chegar às pessoas, né? Ela está atrelada a uma questão financeira, a um retorno financeiro para a empresa, e que mais? E que são soluções criativas para as pessoas e que geralmente envolvem solução de um problema que você nem sabia que você tinha, né? É o caso, por exemplo, ó, Airbnb, tá? Airbnb. É o caso, por exemplo, do iFood. É o caso, por exemplo, da Uber. Detalhe, todas essas são inovação disruptiva. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Você vai entender o que é inovação disruptiva. Mas, é, são inovações, tá? Então, ó, o que eu coloquei interessante. Às vezes, as pessoas nem mesmo sabem que possuem problemas a serem solucionados. É como eu falei, a gente se deslocava de um lugar para o outro com muita tranquilidade antes do Uber. A gente nem sabia que a gente tinha um grande problema de mobilidade, né? E que poderia ser resolvido dessa forma. Antigamente, a gente viajava, ia para outros lugares, ia para outras cidades, alugava casa, ficava em hotel antes do Airbnb, não acontecia isso, mas quando veio o Airbnb, uma febre, né? E a gente veio para sanar um problema que a gente nem sabia que a gente tinha, né? A mesma coisa iFood, a gente comia fora, a gente pedia comida da mesma forma, né? Só que veio o iFood para a gente fazer isso de uma maneira totalmente diferente, né? Então, legal. Às vezes as pessoas nem mesmo sabem que possuem problemas a serem solucionados, né? Ó, outras aí, ó, todos nós sobrevivíamos enquanto ainda não conhecíamos esses serviços e essas empresas, iFood, né, Airbnb, Uber. Porém, aí é que a gente começa a entender o que é disrupção. Ó, porém, todos eles trouxeram soluções extremamente inovadoras. Você concorda comigo? Atreladas a um modelo de negócio de sucesso, um modelo de negócio. Tá vendo aí? Por isso, temos a ideia de que essas empresas resolvem de maneira magnífica os nossos problemas. Ó, a gente ia a restaurante da mesma forma, mas quando surgiu o iFood, a gente arrumou um jeito totalmente diferente de comer fora ou pedir comida de fora, né? A gente assistia filme, ia cinema e tudo, mas quando surgiram os streams, os serviços de streaming, de entrega de vídeo, né, em casa, para Netflix, por exemplo, né, isso mudou totalmente o jeito da gente assistir filme. A gente andava de táxi antes, quando surgiu o Uber, uma maneira totalmente diferente da gente se movimentar pela cidade. Ok? Bom, outra coisa que eu coloquei para vocês, ó. Para inovar, é necessário executar um projeto capaz de transformar uma ideia ou invenção em um produto ou serviço que solucione algum problema, gerando valor e possibilitando a comercialização desse produto ou serviço. Não é basicamente isso que a gente conversou, né? Um projeto para poder transformar essa ideia ou aquela invenção que a gente viu, né, em um produto ou serviço que solucione um problema, gerando valor e possibilitando a comercialização desse produto ou serviço. Ok? Beleza pura para a gente fechar a inovação.
Geralmente, nos atentamos mais para as inovações em produtos e serviços. Pessoal, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Grande parte das vezes, a gente pensa que a inovação está relacionada a um produto, algo que você adquire, né? E que você nunca tinha visto antes, algo que você pode consumir que você nunca tinha visto antes, né? Um tipo de serviço como o Uber, que faz alguma coisa para você, você nunca. Né? Mas a inovação, ela não necessariamente está relacionada somente a produtos ou serviços. A inovação, ela pode estar atrelada ou pode estar relacionada a diferentes outros aspectos. Pode ser, por exemplo, uma inovação em termos de processo. Como assim? Às vezes na sua empresa você faz alguma coisa diferente do que você fazia antes, de uma forma mais eficiente, de uma forma a dar um retorno mais efetivo. Então você pode fazer alguma coisa, um processo na empresa pode ser algo inovador, por exemplo. Tá certo? Então, inovação não necessariamente está relacionada somente a um produto ou um serviço novo. Pode ser uma inovação de processo. Aí existem vários tipos de inovação que a gente vai falar aqui. Pode ser de processo, pode ser de marketing, pode ser de organização, enfim. A gente vai ver os diferentes tipos de inovação que a gente tem. Ok? Tá. Vamos continuar aqui. Aí é o que eu coloquei para você. Ó. Geralmente, nos atentamos mais para as inovações em produtos e serviços, mas a inovação também pode estar relacionada a processos, procedimentos ou novas formas algo, tá certo? Que vão possibilitar maior agilidade e maior competitividade na empresa, na organização, tá bom? Ó, então a inovação geralmente está relacionada a fazer algo diferente, fazer algo de forma mais eficiente. E olha essa figurinha aí, olha essa figurinha aí, né? Que é uma grande questão quando a gente estuda inovação, quando a gente estuda inovações disruptivas, né? Quando a gente estuda os processos da organização, talvez esse seja um dos maiores problemas. A empresa ou a própria cultura organizacional não favorece a inovação. Não favorecem. Tem muitas empresas que não dão espaço para que haja inovação, porque é complicado, né? Para que você tenha inovação numa empresa, a empresa tem que estar aberta para isso. Por quê? Geralmente, as pessoas inovadoras ou setores inovadores, a inovação é um risco. A inovação é um risco, né? Então, as pessoas inovadoras, elas podem propor coisas que são arriscadas. Os setores inovadores podem propor coisas que são arriscadas. Então, pode haver erro. As pessoas podem errar. E será que as empresas hoje estão tolerantes ao erro? Será que estão tolerantes ao erro a ponto de entender que errando é que se vai evoluir para um acerto ou para fazer algo totalmente diferente do que antes era feito, às vezes muito melhor, mas o erro é a base, é o degrau para que as coisas sejam feitas de maneira melhor? Será que as empresas estão abertas a isso? Né? Mas isso aí é outro assunto, é outra coisa. Né?